Estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural. Na aula passada nós falamos sobre preconceito linguístico e hoje nós vamos falar sobre léxico. Vamos entender um pouquinho de onde que veio a língua portuguesa e essa diferenciação das palavras, essa diferenciação léxica, entender que todo o nosso vocabulário, que nós temos uma língua viva e que a língua é diretamente influenciada pela cultura. A cultura influencia a língua influencia a cultura e toda a sociedade. Tudo caminha junto. Vamos entender um pouquinho de léxico? Olá, estamos aqui para mais uma aula de cultura brasileira. Hoje nós vamos falar de léxico e eu me questionei, quando eu estava montando o workshop, montando a oficina, quais seriam os temas importantes que um gestor, um agente cultural, alguém que irá trabalhar com cultura, precisa ter um conhecimento. Nem que seja um conhecimento mínimo, um conhecimento, uma ideia do que se trata, mas é importante você saber para você lidar com certas questões. Então, quando nós falamos de linguística, de preconceito linguístico, é importante também entender um pouquinho do nosso léxico, de onde as nossas palavras vieram. O que seria, na verdade, o léxico? O léxico é esse repertório de palavras existentes numa determinada língua. Então, na nossa língua portuguesa, alguns autores falam língua brasileira, que eu acho que faz todo sentido falar língua brasileira, porque o português original, vindo do Portugal, ele sofreu várias influências de outros idiomas, continuam sofrendo influências. A língua, ela é um ser vivo que ela está em constante mutação. Então, quando a gente pensa nos conceitos de cultura, que já foi falado nas nossas primeiras aulas, nós observamos que a cultura, ela também está em constante modificação, constante adaptação. A língua, ela é diretamente relacionada à cultura, não tem como falar de idioma sem falar de cultura, não tem como falar de cultura sem falar de idioma. Para nos basear nesse estudo, sobre esse repertório de palavras, sobre o léxico, eu trouxe um pequeno trecho, eu me baseei, na verdade, no artigo Preparação à Linguística Românica, de Silvio Elia. E o que seria, na verdade, as línguas românicas? As línguas românicas, elas também são conhecidas como línguas neolatinas ou línguas latinas. Elas integram o conjunto das línguas indo-europeias e elas se originaram da evolução do latim, mas principalmente o latim vulgar, que é aquele latim que era falado nas classes mais populares. Então, da expansão do latim surgiram essas línguas romanas, que é o italiano, o português, o nosso português, o espanhol, o francês, entre outros idiomas também. Então, as línguas românicas, elas podem ser entendidas como uma continuação do latim vulgar, que é aquele latim que era falado entre o povo. Não é um latim culto, um latim estudado dentro das academias, é o latim vulgar. Então, os nossos idiomas, eles são uma extensão, uma continuação desse latim vulgar, que aconteceu devido à expansão dos territórios, e com as guerras, as conquistas, as pessoas, os soldados, as nações, elas começaram a se modificar, elas começaram a se encontrar, as pessoas passaram a migrar de uma região para outra, e essa migração gerou as línguas românicas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e semelhanças entre os idiomas que são
as línguas românicas, entre os idiomas originados do latim. Então, por exemplo, nós temos o português. No português, a palavra homem, no latim é o hominem, no italiano é o uomo, espanhol, hombre, francês, homme, e no romeno, homme. Gente, eu não sei falar francês, eu não sei falar romeno, e eu arranho no italiano e eu falo um pouco de espanhol. Então, se eu falar alguma palavra errada, mas a intenção aqui desse slide é trazer uma comparação mesmo entre as semelhanças de palavras dentro desses idiomas. Então, por exemplo, a palavra fogo, né, que é o nosso português, né, o português fogo, a gente tem o foco, o fuoco em italiano, fuego em espanhol, fue em francês, foc em romeno. O cavalo, no nosso português, em latim é o caballo, em italiano é o cavalo, em espanhol caballo, em francês o cheval, em romeno cal. O pão seria o panem, né, em latim, italiano pane, espanhol pan, em francês pain, em romeno pain. Aqui está a referência, a fonte de onde eu tirei esse quadrinho, né? Que nessa fonte ele fala exatamente isso: conheça as 5 línguas romanas derivadas do latim e as semelhanças entre elas. Então, aqui nesse artigo, né, nesse estudo, vamos dizer, o estudo, né, do Silvio Elie e a preparação à linguística românica, ele fala um pouquinho do léxico, né? Ele fala, na verdade, de toda a história, de toda a filologia, né? Ele faz um estudo da filologia, da língua portuguesa, mas para o nosso interesse nessa aula, nós vamos falar só do léxico, né? E o que seria, que esse estudo aborda, né? O Silvio Elie, nesse estudo, ele aborda a diferenciação léxica entre as línguas românicas. Então, assim, a diferenciação. Aqui a gente falou um pouquinho das semelhanças, e nessa parte, né, do estudo dele, ele vai falar da diferenciação léxica entre as línguas românicas. Ele se baseou num estudo realizado por Rolfes, né, que foi originalmente escrito em alemão e traduzido para o espanhol por Manuel Alvar. Então, ele se baseia neste estudo realizado por Rolfes, que foi originalmente escrito em alemão e traduzido por Manuel Alvar, e é a base para nossos estudos sobre léxico, para a nossa aula de hoje. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né, que é o Iecur Ficato. Você chega lá na roça do Chico Bento, né? Você vai passear, você vai visitar o Chico Bento. Você chega lá e você vê que o Chico Bento tá tão tristinho, que o Chico Bento não tá se sentindo bem. E você pergunta: ô Chico Bento, o que tá acontecendo com você? Né? A gente é mineiro, a gente fala assim: o que tá acontecendo com você, Chico Bento? Aí ele fala: não sei, eu tô com a dor da quesa no figo, né? A gente tem a palavra ficatum, né, o figo, que é derivado da palavra ficatum, né? E a palavra fígado, que é a víscera, que é originalmente vinda, né, do iecur. Eu vou explicar. No latim, a víscera, que hoje nós conhecemos como fígado, ela era chamada, né, no latim, ela é chamada de iecur, né? Só que o que aconteceu? Os gregos, eles tinham uma receita chamada eparsicoton. Gente, não sei falar grego também. Eparsicoton, né? Que significa fígado enfigado. Ou seja, era um prato
né, de um prato de fígado, da víscera fígado, que eles recheavam com a fruta figo. Então era o iecur ficatum, certo? Eles pegavam aquele prato, o fígado, né, de boi, de porco, e eles recheavam com a fruta figo. Então eles atribuíram a palavra ficatum para denominar a víscera fígado. Então essa confusão que o Chico Bento faz, né? Não vamos dizer confusão, essa maneira como ele fala, uma dor daquela no figo, ele não está tão errado, né? Porque a víscera fígado, ela se originou de ficatum, que é a fruta figo. Vocês entenderam essa diferenciação léxica? Então, hoje, né, no português, nós temos a palavra fígado, que em romeno é o ficato, em espanhol é o fígado, em italiano é o fegato. Então, aí a gente já tem essa semelhança entre os idiomas para a palavra fígado. Apesar da palavra fígado, víscera, ter se originado da fruta, né, que é uma diferenciação, quando elas se tornaram as línguas romanas, elas mantiveram essa característica entre elas. Outra palavrinha interessante para a gente trazer aqui na nossa aula é a palavrinha, o verbo plicare. O que é o verbo plicare? Né? O verbo plicare, ele tem a ideia original de chegar. É o verbo que ele exprimia aquela ideia de chegar, né? A ação de chegar, a chegada. Só que o sentido literal, tipo, ele exprime a ideia de chegar, mas o sentido literal mesmo é o verbo, a ação de dobrar. Então, o que aconteceu? A gente se pergunta, né? O Silvio Elia, ele traz, né, essa pergunta, né? Como uma palavra plicare, cujo sentido próprio é dobrar, se tornou o nosso chegar. Estão entendendo? Então, a palavra original tem o sentido de dobrar, mas nós usamos ela como chegar. E como que aconteceu isso? Como que o sentido foi modificado? Então, como Elia explica pra gente aqui, né? Na página 248 do estudo dele, ele fala, abre aspas, a evolução do sentido teria decorrido do emprego do verbo na linguagem náutica e estaria na expressão plicare velas, isto é, dobrar as velas da nau quando a embarcação chega no porto. Fecha aspas. Então, o que seria aqui? Houve uma evolução, vou voltar aqui um pouquinho, né? Uma evolução no sentido da palavra plicare. Houve uma evolução devido a um comportamento ou uma atividade social. Então, a gente volta naquela questão. A língua, assim como a cultura, ela é fruto do meio social. Então, a sociedade produz a língua influencia a sociedade produz a cultura influencia a sociedade. Né? A sociedade é fruto da cultura e, ao mesmo tempo, produtora de cultura. A sociedade é fruto da língua e, ao mesmo tempo, produtora da língua. Então, o que aconteceu foi que quando os marinheiros, né, as pessoas que trabalhavam nos navios, chegavam no porto, eles dobravam as velas da nau. Então, isso indicava que eles tinham chegado ao porto.
Então foi aí que o sentido de dobrar, né, o plicare velas, o plicare, que é dobrar, ele passou a ser usado como chegar. Entendeu? Outra coisa interessante é que no romeno, o plecare do latim, que é o pleca, ele já trabalha com um sentido oposto ao chegar. Originalmente significa dobrar, mas ele trabalha com um sentido oposto do que é aplicado nas outras regiões, né? Então, já o romeno, no plecare, ele tem o sentido de partir. Por quê? Porque quando os soldados iam deixar as guerras, eles dobravam as tendas para partir. Eles dobravam as tendas para deixar aquele lugar. Eles dobravam as tendas para sair do lugar. Então, eles plicare tentoria, né? Eles dobravam as tendas. Então, já no romeno, né, o plecare, que tem o sentido de dobrar, ele passou a ser usado para sair. Então, nós temos no português o chegar, que na verdade o plicare é o dobrar originalmente, mas foi atribuído um sentido de chegar em espanhol, um sentido de ligar em espanhol, mas em romeno é o sentido de pleca, que é o sentido de partir. Deu para entender essa diferenciação? Então, outro exemplo que o Silvio Elia nos traz nesse estudo dele é a palavra caballos, né, equa, que no latim masculino é o equus e no feminino é o equa. E também temos a palavra cabalhos, mas hoje nós conhecemos, né, este animal como cavalo. Então você percebe que o nosso idioma mesmo é derivado de um idioma do latim vulgar. Por quê? Porque, como diz aqui Elias, abre aspas, cabalos não designavam o animal usado para passeios, combates e competições. E sim, mais modestamente, o animal de trabalho geralmente castrado. Então, o equus, né? O equa, ele era um cavalo voltado para os passeios, para os combates ou para as competições. Eram os cavalos que eram os cavalos das elites, né? Já o caballos, ele é o cavalo, este animal, né, o cavalo, do povão, dos camponeses, é o animal usado para o trabalho. Então foi aí que originou a palavra cavalo. O que eu quero chegar aqui? O que eu estou querendo dizer? Como veio do vulgar, quem ditou essas palavras foi o povo. Né? O povo que ele foi responsável pela formação desses idiomas, a língua falada entre o povo, a língua falada entre as classes populares, né? Originou essas palavras, originou o nosso léxico. Então, no latim, temos o caballos, em português o cavalo, o francês o cheval, o espanhol o caballo e no italiano o cavallo. Já o feminino equa, em português é a égua, em francês é o jumento, em espanhol é a iégua, italiano é a cavalo. Né? Eles só falaram, não, vamos chamar de égua não, né? Vamos chamar de cavalo. Então, o que Elia diz aqui também, né? Abre aspas. Pela extensão do termo da Península Ibérica aos Balcãs, verifica-se ter sido equa a camada mais antiga. Então, no norte da França, desde a Alta Idade Média, né, o jumento entrou a fazer uma concorrência com a equa. O jumento, em latim, era a besta de carga, e o nome passou a ser aplicado à égua por ser uma fêmea animal mais dócil. Né? Em português, existe o jumento, que é o feminino de jumento, como sinônimo de burro aso. Então, o que acontece? O jumento,
né, ele foi atribuído a uma besta de carga, um cavalo, né, uma eguinha ali de carga, não sei se eu posso dizer assim, porque eu já estou misturando, né, as terminologias, os léxicos, mas o jumento era aquela besta de carga que era mais mansa, né? Então a égua, no francês, ela ficou atribuída a jumento por ser esse animal mais dócil. E é interessante que com o tempo, né, o jumento e a jumenta, ela foi mudando um significado dentro do nosso português. Ela foi atribuindo outros sentidos e hoje a gente tem, quando você chama alguém de jumento, você chama alguém de jumenta, né? Você queria dizer que aquela pessoa é uma pessoa burra, né? Ou que aquele homem, aquela pessoa que você chamou de jumento, é um asno. Aqui nesse texto, ele nos traz 12 exemplos sobre essa diferenciação léxica. Só que eu trouxe 3 exemplos para essa nossa aula. Por que eu escolhi esses 3 exemplos? Porque eu quis mostrar a influência da culinária e da forma de trabalho no surgimento das palavras. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho na nossa aula, nós vamos ver que, né, o fígado, né, a víscera hoje que nós temos, fígado, e essa diferenciação entre o iecur e o fícato, né, que o fígado originalmente era o iecur e a fruta fícato, e hoje elas são muito parecidas, né, lexicalmente muito parecidas, ela aconteceu devido a um prato culinário popular. Então, como que a cultura ela influencia no idioma? O idioma ele é diretamente influenciado pela cultura. Eu trouxe essa aula para a gente falar da cultura brasileira porque o nosso idioma, né, ele veio do latim. A nossa língua é portuguesa, né? Igual eu falei, alguns autores falam da língua brasileira, que faz total sentido. Então, você como gestor tem que entender que a língua, ela é um fruto do meio. Tem a palavra plicare, que originalmente, literalmente, tem o sentido de dobrar, mas foi atribuída ao sentido de chegar devido a um trabalho, né? Devido ao trabalho dos marinheiros que chegavam ao porto e dobravam as velas. Então, o sentido de dobrar, né, o plicare, ele foi atribuído ao chegar. Se você estava dobrando as velas, é porque você havia chegado do mar. E no romeno já tem o sentido de o plicare, que é o dobrar, ele já foi atribuído a um sentido de sair. Porque os soldados, quando estavam dobrando as tendas, né, eles estavam deixando aquele lugar, deixando a guerra, saindo. Aqui também mostra a influência da língua, a influência do sentido, né, o sentido de um termo, a partir de uma atividade social. Aqui também eu trouxe a ideia da égua e do cavalo. Nós usamos mais o cavalo, né, a gente não fala ego, né, nem seria possível, mas o nosso cavalo, ele veio também do animal, né? Eles chamavam de cabalhos, o animal que era usado para o trabalho. Então a gente vê como as camadas populares também, né, são responsáveis pela mudança do sentido dos idiomas. Então esse foi o motivo que eu escolhi esses 3 exemplos, né, que foi a influência culinária, e a influência do trabalho no surgimento das palavras. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem, né? Pensassem em alguns exemplos, né? Vocês poderiam dar exemplos, né, de alguma palavra que possui um sentido original, literal, mas que ele foi atribuído a outro sentido, a outro significado, né? Nós temos aí várias palavras, é a reflexão que eu deixo para vocês que trabalham com cultura,
que se interessam, né, pelo estudo da língua, é justamente isso. Qual aquela palavra que tem um sentido original e hoje ela é atribuída a outros significados. Se você pegar Nordeste afora, Minas afora, você vai achar um monte de palavras que tem um sentido literal e que ela é atribuída para outros. Eu só vou dar um exemplo aqui, que é o nosso famoso trem, né? Pega o trem lá pra mim, né? Às vezes sua mãe tá na cozinha, ela grita: ô menino, pega o trem lá pra mim, né? O trem é o trem de ferro, que é um meio de transporte, mas a gente aqui em Minas, a gente usa o trem para tudo, né? Para tudo que a gente vai fazer. Então, esse é um exemplo de uma palavra que tem um sentido original, literal, e que é atribuído para outros significados. Você pode ver várias comunidades, vários grupos sociais, né? Que trazem isso, que tem um idioma, um léxico, que é próprio não vou dizer o léxico que é próprio daquele grupo, mas são atribuições de significado e de sentido ao léxico, dependendo do grupo social. E aí a gente pode pensar em qual contexto social essas palavras surgiram e por que essas palavras surgiram. É uma reflexão também. Fazer um projeto cultural, nós vamos estar falando de projeto cultural nas próximas aulas, é extremamente importante entender a cultura, é extremamente entender o modo como as pessoas falam, isso é comunicação, isso é você atingir, né, você passar uma mensagem e o outro ser atingido com a sua mensagem, haver uma comunicação, precisa desse entendimento dos sentidos. O gestor, ele também, né, o agente, ele tem que ter consciência de preconceito linguístico. A gente vai poder falar, se der tempo, né, nós vamos falar um pouquinho sobre preconceito linguístico também. Eu ainda não preparei essa aula, mas eu pretendo trazer sobre preconceito linguístico e é uma coisa que mesmo se ela não for abordada nesse workshop, é importante pesquisar. Pesquisem sobre preconceito linguístico e sobre a importância de você entender esses preconceitos para você trabalhar no meio cultural. Aqui está a nossa bibliografia, né? Que é o Elias Silva, Preparação Linguística Românica, e o site Conheça as 5 Línguas de Origem Românica. Então, ficamos por aqui. Até! Espero que vocês tenham gostado da aula sobre léxico. Foi mais uma curiosidade para a gente saber de onde que veio, né, o idioma português, o idioma que nós falamos aqui no Brasil. A próxima aula nós vamos falar também de literatura regionalista, entender que é muito importante a gente entender o que é preconceito linguístico e como que o léxico, né, as palavras, elas se transformam de acordo com a região, se transformam de acordo com o tempo. Então, na literatura regionalista, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Até mais!